Oiê, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né, pra falar algo, uma palavra de Deus, pra que vá de encontro ao seu coração nesse dia. E antes de iniciar, gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença e nós pedimos a ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar sobre nós discernimento, entendimento a respeito da sua palavra. Que neste momento, Senhor Jesus, a sua palavra ela possa ser como uma semente no coração, Senhor, daqueles que irão ouvir. Senhor, prepara o coração daqueles que ouvirão, Senhor, como uma terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, essa semente, ela possa entrar, germinar e frutificar. Senhor Jesus, alcança cada coração, cada família, cada pessoa, Senhor Jesus, que receberá essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Hoje eu gostaria de falar sobre coisas pequenas que realmente são pequenas. Não vou dizer que parecem pequenas e não são, realmente são pequenas, mas que na mão de Deus tem um grande poder, que é o que a gente acabou de orar, inclusive, né, sobre semente, que é algo pequeno, né, porém ela tem uma capacidade de dar algo muito maior do que ela. É só comparar semente com fruto, né? E há um tempo atrás eu falei com o Senhor, Senhor, parece que eu tô cada vez mais distante daquilo que o Senhor tem pra mim. Parece que antes eu era melhor, parece que a cada dia eu tô ficando pior, porque o Evangelho de Deus, ele tem isso, né? O Evangelho do Senhor Jesus, ele nos mostra nossas sujeiras, as nossas imperfeições. Inclusive, faça um teste. Ore no Salmo 139, peça para que Deus mostre se algo na vida de vocês que não agrada a Ele. Peça para que Ele mostre e quando Ele mostrar, se preparem. Porque normalmente a gente começa a descobrir coisas ruins demais sobre nós, sobre as intenções do nosso coração. E eu estava dessa forma, falei, Senhor, parece que eu me sinto mais distante, mais pecadora a cada dia que passa, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, e quando a luz ela está sobre uma superfície, ela clareia. Então toda a sujeira, tudo aquilo que está de errado, começa a aparecer. E eu falei isso com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu estava lendo, né, após passar por essa situação onde eu falava com o Senhor, parece que eu tô mais distante, parece que eu tô cada vez mais longe. E ao ler Mateus 14, algo me saltou os olhos. Porque normalmente quando Deus quer falar com a gente, pode observar, é uma coisa que às vezes você já leu várias vezes, mas naquele dia aquilo dá um start, né? Aquilo lá te chama mais atenção do que normalmente. E lendo Mateus 14, eu me deparei com a passagem da multiplicação dos pães e peixes. Nessa passagem conta que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão num lugar afastado, num lugar onde não tinha mercado, não tinha padaria. E se eu não me engano, no Evangelho de João conta que quem surgiu com isso, né, foi um menino. Mas alguém surgiu com 5 pães e 2 peixes. E a gente está falando de uma multidão que tinha, a Bíblia contabiliza, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era muita gente. E Jesus ainda chegou a usar essa frase, mas o que é isso, né, para tantos? E a partir daquele pouco, né? A Bíblia ele vai contar ali os detalhes, mas a partir daquele pouco, o Senhor, ele multiplicou os pães e os peixes de uma forma que todas as pessoas que estavam naquele lugar comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, algo muito pouco, mas que se tornou mais do que o suficiente. Não apenas deu, mas sobrou. Nesse mesmo capítulo, né, em Mateus 14, também vai falar sobre Pedro andando por cima das águas. Jesus havia ficado para trás para orar, né, e dispensou, né, ordenou que os discípulos eles fossem de barco, né, atravessassem aquele lago. E aí, alta madrugada, uma grande tempestade, tudo escuro, aquilo tudo, e os discípulos acharam que era um fantasma porque Jesus ele vinha andando sobre as águas. E Pedro, ele fala, mestre, se é o Senhor, então me manda ir contigo. E Jesus fala, venha. E Pedro foi. E Pedro, a Bíblia conta que ele começa a andar por sobre as águas, porém, ele começa também a olhar para as ondas e sente medo e começa a duvidar. E ele fala, Senhor, me ajuda. E o Senhor, né, Jesus vai lá, ajuda ele. E depois Jesus fala assim, homem de pequena fé, pequena, por que duvidaste? Então, apesar da fé de Pedro ser pequena, vamos lá, né? Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos ficaram no barco. Provavelmente não tinham nenhuma fé pequena. E isso também foi outra coisa que me saltou. Eu falei, meu Deus, no mesmo capítulo, o Senhor falando a mesma questão a respeito disso, sabe?
de coisas pequenas que são suficientes. Em uma outra história que também me chamou muita atenção, fica lá em Juízes 6, vai falar sobre a história também de Gideão. Gideão, o Senhor escolhe ele para guerrear, só que seria uma guerra diferente, que ele nem imaginava que estava por vir. A princípio, o Gideão está com 32 mil homens, só que no decorrer dos processos que o Senhor vai colocando, quem não for corajoso, volte, quem beber água desse jeito assim pode dispensar. E com tudo isso, o Gideão sobra ele e mais 300 homens contra um exército midianita de 135 mil. Era muito mais, muito mais. O que é 300, né? Vou falar o que são 5 pães, o que é uma pequena fé e o que é 300 soldados para um grande exército de 135 mil. É muita coisa. E isso também é algo que veio ao encontro ao meu coração quando eu preparava essa palavra, porque é algo muito pequeno, mas o Senhor, Ele está querendo dizer que não é sobre quantidade, é sobre ter Ele nesse processo. Porque na história de Gideão, quando a gente vai ver, ele e os soldados, eles derrotam aquele exército sem mesmo precisar lutar, né? Eles surpreendem os midianitas e aquilo lá, né, com tochas, com cântaros, com chofar, né, com buzinas, eles vencem. Eles saem vencedores num processo que provavelmente as pessoas diriam que era loucura, né, que seria impossível que se conseguisse, né? E o que eu quero falar pra vocês, então se hoje, assim como eu, você também está pensando sobre o quão pouco você tem, o quão longe do seu milagre, o quão longe do lugar que você quer estar você esteja ainda, que essa palavra ela venha ao seu coração para dizer, sabe? Inclui o Senhor, porque o pouco na mão de Deus é muito. E o Senhor, ele tem prazer nas improbabilidades, né? A gente viu aqui várias histórias improváveis, para não dizer impossíveis de acontecer, onde a mão do Senhor interviu. E hoje a gente conta essas histórias como um milagre, porque foi a mão de Deus. Não tem como a mão do homem ter feito isso, não tem como um homem ter alimentado por si só uma multidão, não tem como dizer que um homem andou por aí. Não, é tudo honra e glória do Senhor. E quem sabe esse pouco que você tem hoje não seja o Senhor querendo manifestar o poder dele na sua vida. Às vezes é com esse pouquinho que você tem que ele quer fazer com que outras pessoas vejam e falem, realmente foi Deus na vida do fulano, realmente foi Deus na vida da Gisele, porque ela por si só não conseguia. A Gisele estava muito longe daquilo, se ela conseguiu foi porque foi a mão de Deus. E às vezes o Senhor está querendo manifestar o seu poder assim como manifestou na história de Gideão, por exemplo, né? Para que nós não nos ensoberbecemos, né? Às vezes eu alcanço meu milagre e hoje eu vou falar porque foi eu que fiz, porque eu sou muito boa. E não, eu vou ter que reconhecer que é a misericórdia de Deus, porque eu tenho pouco, porque eu sou falha, porque eu sou miserável, porque eu tô muito longe de alcançar aquilo que eu desejo, porque aquilo que eu quero só o Senhor pode me dar. Então, nesse dia, eu te convido a meditar nessa palavra. Leia depois Mateus 14 com calma, leia Juízes 6, também história de Gideão, uma história curtinha. E algo grandioso, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente. Se lembre, o pouco na mão de Deus é muito. Você não precisa estar perfeita, não precisa estar pronto, só vai. Vai com aquilo que Deus te deu.